Olá, amigos! Estamos aqui em mais um episódio da Conexão Agro com mais um entrevistado. Olá, Bruno, tudo bom? Olá, Rafael, tudo bem? E tudo bem com vocês que estão nos acompanhando em mais um Conexão Agro aqui de hoje. E hoje temos um convidado muito especial para falar sobre percevejo. Percevejo é uma praga muito comum em algumas culturas. E o convidado de hoje do nosso Conexão Agro é Eduardo Engel. Eduardo Engel, ele é agrônomo, mestre e doutor em entomologia pela Exalc USP de Piracicaba. Ele também é professor de cursos de agronomia, principalmente na Universidade de Passo Fundo e Universidade de Cruz Alta. Atualmente é diretor e pesquisador da Next Agrociência, que trabalha num ecossistema de educação, tecnologia especializada em manejo integrado de pragas. E lidera diversos estudos, principalmente ligados ao manejo de insetos pragas, com controle biológico, controle químico e diversas outras metodologias. Então, Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Agro de hoje. Bem-vindo, Eduardo. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui participando com vocês, ter a oportunidade aí de falar desse assunto aí que é tão importante, tão capcioso assim para o agro de uma forma geral, né? Muito bom. E, Rafael, a gente sabe que o nosso público, claro, tem produtores, pessoas do agro, mas às vezes tem o pessoal que é da cidade, né? Então, o que é o percevejo? Eduardo, o pessoal da cidade conhece percevejo? O que é? Maria Fedida? É o Fed-Fed? Exatamente. O pessoal da cidade vai conhecer como Fed-Fed, ou Maria Fedida, ou percevejo, dependendo da região do Brasil que eles vão chamar. Mas, basicamente, é um grupo de insetos que eles têm essa capacidade de emitir um cheiro ruim quando eles estão incomodados, que é nada mais, nada menos do que uma adaptação do inseto para fugir de predadores. Mas se nós trazer para o agro a importância dele para a produção agrícola, e que também vai impactar lá no supermercado, vai estar relacionado ao comportamento de alimentação dele. Então ele vai lá, ele tem um estilete, então a boca do percevejo é um estilete, é como se fosse uma seringa, que ele insere na planta e faz a sucção da seiva da planta. Isso aí vai causar aí uma série de sintomas, tanto na cultura do milho, como na cultura da soja, ou até mesmo na cultura do algodão também. E aí, dependendo da quantidade de percevejo, você pode ter uma perda expressiva de produtividade. E, Eduardo, hoje pensando em soja, que seria a principal cultura brasileira, essa seria a principal praga hoje dessa cultura? Hoje, sem dúvida nenhuma, o complexo de percevejos, né, que é mais de uma espécie, forma a principal complexo de pragas da cultura da soja. Se nós parar para pensar em termos de perdas de produção anuais que a gente tem, e isso impacta diretamente na gôndola do supermercado. Então, a gente tem dados aí disponíveis, abertos na internet, na própria CPE Exalc, que dita para nós lá que se não houvesse controle de percevejo por parte dos agricultores, nós poderíamos ter uma perda expressiva de 10% da produção nacional de várias culturas, inclusive soja. Isso vai impactar no preço lá no supermercado, no quilograma da carne de frango, de gado, no preço do leite, do óleo de soja. Então, vários produtos lá que a dona de casa vai comprar no supermercado que vai ser impactado pelo não controle do percevejo. Então, hoje, os percevejos, a gente pode citar que tem umas 4 ou 5 espécies que ocorrem com mais frequência. Então, nós vamos ter o percevejo marrom, o percevejo verde pequeno, o percevejo barriga verde, que são 2 espécies, ou o percevejo asa preta. Então, são algumas espécies que ocorrem com mais frequência e que vão impactar na produção agrícola, de uma forma geral, principalmente a soja. Perfeito. E até pensando nessas espécies que você citou, Eduardo, de percevejo, tem alguma que traz hoje um maior dano, seja pela presença ou por o estilete ser mais profundo o dano? Quais são as características hoje dessas principais espécies? Se nós trazer para a cultura da soja especificamente, a gente tem uma noção muito refinada já, um dado muito refinado, que o percevejo marrom é a principal espécie. Isso se deve pela abundância que ele tem nos agroecossistemas brasileiros. Então, ele corresponde hoje a aproximadamente 80% da população de percevejos no total, que é mostrado na lavoura de soja. Isso em diferentes regiões do Brasil é um dado que se repete. Trazendo aqui para a minha região, que é a região sul, por exemplo, a gente tem um equilíbrio um pouquinho mais com o percevejo barriga verde ganhando um destaque, mas para outras regiões ainda há uma ampla dominância do percevejo marrom. E essa importância dele se dá justamente pela abundância populacional. Se nós fôssemos analisar espécie por espécie, a gente ia verificar que o percevejo verde ou verde pequeno, às vezes é até mais impactante individualmente.
mas como a população é menor, ele acaba perdendo relevância. Então, o percevejo marrom hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, na cultura da soja é a principal espécie, e na cultura do milho, o percevejo barriga verde é a espécie mais daninha, por assim dizer, né? Com capacidade de causar dano. Né? E Eduardo, olha, pensando no controle, principalmente manejo dessa praga nas culturas hoje. Bom, historicamente sempre usamos ferramentas químicas, né, nesse controle. Nós temos perdido eficiência dessas ferramentas com o passar do tempo? Tem surgido novas opções? Sim, de forma geral, o que vem acontecendo? Né? Com o passar de 2000 para cá, vamos fazer um recorte que foi praticamente quando o percevejo marrom ganhou muita importância econômica em relação às outras espécies de percevejo. A gente vem tendo muitos problemas com a aquisição de resistência por parte desse percevejo aos inseticidas químicos. Isso não se deve especificamente à molécula química, mas muito às práticas de manejo que foram tendo que ser adotadas na medida do tempo que foi passando, e também se deve por um certo tempo à falta de outras ferramentas, e hoje nós estamos tendo opções no mercado para se fazer um manejo que a gente chama de manejo da resistência dessa praga, com outras ferramentas, como, por exemplo, ferramentas biológicas. Então, hoje a gente tem ferramentas biológicas que vão ajudar na complementação de programas de manejo para proteger tanto as ferramentas químicas quanto para evitar um crescimento populacional da praga de forma exponencial, aí, muitas vezes a gente conseguindo fazer um manejo de sistema de produção com o uso de ferramentas biológicas. Então, hoje nós fôssemos parar para analisar problemas com resistência, levaram o percevejo marrom a ser uma praga super relevante em diferentes regiões do Brasil, mas nós estamos tendo aí nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, uma explosão de novas ferramentas, novas tecnologias para fazer o controle dessa e de outras pragas, especialmente ferramentas biológicas. Bom, acho que é um ponto muito interessante que o Eduardo trouxe para nós, Rafael, que é essa crescente uso de biotecnologias que são os bioinsumos, os biológicos. E o Eduardo, por trabalhar aí muito com pesquisa, eu gostaria, Eduardo, que você trouxesse para nós o que hoje vocês têm visto de biológico. É fungo, bactéria, quais são esses fungos, o que esses fungos hoje têm tido de resultado? Dá um overview para nós, aí, um resumo para nós. Bacana. Em termos de ferramentas biológicas para controle de percevejos, hoje nós temos muitas, mas começou-se, né, com o uso de fungos ectomopatogênicos. O que são fungos ectomopatogênicos? São fungos que vão lá e vão atacar o inseto. Assim como tem fungos que atacam as plantas, assim como tem fungos que ocorrem naturalmente no ambiente, vão ter fungos que vão ser especializados em controlar insetos ou vão atacar insetos. E esses fungos foram encontrados, isolados da natureza e produzidos em grande escala, né, por biofábricas e liberados nas lavouras, enfim, para fazer o controle de diversas pragas, inclusive o percevejo. Dentre os fungos, nós temos os mais comuns, os de mais amplo uso, né, a Valveria baciana, o Metarrhizium anisófilo, e mais recentemente nós temos aí a Isaria ou Cordyceps, né, Japânica ou Fumoso rosa, né, ambos ocorrendo concomitantemente. Também temos a crescente desenvolvimento de ferramentas que são à base de bactérias. Então, nós vamos ter bactérias como Cronobacterium ou Pseudomonas, ambos os gêneros sendo mais desenvolvidos em termos de escala de estudo, de pesquisa e desenvolvimento de marcas comerciais, inclusive, e também o uso dos metabólitos dessas bactérias. Então, a gente entende que não basta mais apenas ter o micro-organismo, e sim estudar o que aquele micro-organismo produz em termos de controle da praga e induzir a produção desses compostos, que são os metabólitos, que vão acelerar o desenvolvimento do controle da praga. Então, o que a gente tem observado hoje em termos de pesquisa? Muita descrição de novo micro-organismo, bacana, mas muito estudo em cima dos micro-organismos que já se tem para explorar não só a amplitude de controle, a amplificação dos níveis de controle através do melhoramento de formulações, melhoramento de indução de produção de metabólitos, mas também o entendimento dos metabólitos em si e dos múltiplos usos que o micro-organismo tem. Então, a gente tem micro-organismos aí que tem usos para controle de pragas, usos para indução de resistência de planta, enfim, para vários usos de uma mesma ferramenta. Né? E Eduardo,
Olha que interessante. Então, é uma praga relevante, temos ferramentas químicas, as ferramentas biológicas estão crescendo, se desenvolvendo. E no episódio anterior nós falamos sobre o manejo integrado de pragas, né? Hoje, o que seria um momento certo do produtor entrar, fazer uma aplicação nessas áreas, seja com químico, seja com biológico, seja com químico mais biológico? O que evoluiu desse posicionamento no campo? Essa pergunta é muito importante pelo seguinte: se nós for olhar pela capacidade da praga em causar danos, pensando em percevejo e na soja, né, mais especificamente, a gente vai deixar para controlar o percevejo somente na fase reprodutiva, pensando no percevejo marrom, se nós olhar pelos dados históricos que se tem, pelos livros didáticos que se tem. Mas essa informação foi gerada em cima de uma tecnologia que existia há 10, 20, 30 anos atrás. As tecnologias hoje mudaram, os sistemas de produção também mudaram e se intensificaram muito mais, e muitas vezes a gente está tendo que direcionar posicionamentos que não estão nesses livros, em grande parte dos cenários. Principalmente quando a gente está trabalhando com ferramentas biológicas. Por quê? É uma tecnologia que tem uma dinâmica de controle diferente, que tem um resultado esperado diferente também, e que vem para ajudar o controle químico que já existia, que já se tem, para maximizar a eficiência desse mesmo controle químico, mas muitas vezes para impedir que seja necessário uma aplicação a mais ou impedir que seja necessário uma repetição de uso de ingrediente ativo, de a mesma molécula química sendo utilizada várias vezes. Então, pensando em posicionamento, estratégia de manejo, em muitos cenários hoje a gente está alterando esse posicionamento para fazer o manejo do percevejo no sistema de produção e não apenas numa fase crítica da cultura, pensando na estratégia de manejo de restrição de crescimento populacional e não um manejo de controle e redução de população apenas. E aí, quando a gente olha para um manejo de restrição de crescimento da praga, a gente está falando em manter o nível de indivíduos numa área de cultivo abaixo do limiar de dano econômico todo o tempo, para que não seja necessária uma intervenção muito pesada em produtos que não são tão seletivos assim a inimigos naturais. Então a gente vem trabalhando dessa forma e dessa forma as tecnologias biológicas ganham um destaque muito significativo. A gente consegue dar o tempo para elas entregar o máximo que elas podem. Ou seja, com uma visão de sistema e inserindo as ferramentas biológicas, o produtor pode ter um sucesso no manejo, no controle dessa importante praga e, com isso, levar mais rentabilidade para ele conseguir, muitas das vezes, produzir mais. Então, seria isso. Exatamente. Muitos cenários aí que a gente vem posicionando através da nossa assessoria, a gente consegue trabalhar com ferramentas biológicas desde antes da implantação da soja e a gente vê o impacto disso na flutuação de pragas dentro da soja que já estava na área de cultivo. E aí um ponto importante que a gente acabava muitas vezes subestimando a presença da praga na área de cultivo. Em grande parte dos cenários, as pragas já estão na área de cultivo antes da implantação da própria cultura. E aí a gente está tentando trazer uma ideia mais moderna de que o manejo tem que estar ou próximo à chegada da praga ou antes até mesmo da chegada da praga. A praga tem que chegar e o manejo já tem que estar lá. E aí sim, ferramentas biológicas ganham um destaque imenso nesse cenário, porque ela está chegando num ambiente que não está propício para o crescimento populacional dela. E dessa forma a gente vem manejando percevejo, vem manejando outros alvos, outras pragas em diferentes culturas. Muito bacana. Principalmente no sul você tem culturas de inverno, né? Que permitem essa sobrevida, né, do percevejo, né? Exatamente. Aqui, por exemplo, a gente tem trigo, canola no inverno, mix de culturas de cobertura, como a ervilhata, por exemplo, que é um grande hospedeiro para um complexo muito grande de percevejos. Então a gente vem enfrentando desafios de fazer a implantação da cultura da soja em áreas que já estão infestadas com percevejos, seja o percevejo marrom ou as outras espécies de percevejos também. E aí muitas vezes a gente acaba tendo que conviver com essa praga o ciclo todo, mesmo sabendo que a maior intensidade de danos dela vai ser na fase reprodutiva. Só que se a gente sabe que a praga está lá convivendo com a planta, a gente já pode trabalhar estratégias de manejo para não deixar essa população crescer demasiadamente. Muito bom, muito bom. Eduardo, nossa conversa, infelizmente, está chegando ao final. Muito obrigado.
E eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem para aquele brasileiro que não conhece ainda muito agro brasileiro, não conhece a nossa agricultura, não conhece o agricultor. Deixe um recado aí da sua experiência, da sua vivência para eles, por favor. Olha, como recado principal, eu gostaria de deixar o seguinte, que a população urbana, especialmente, não fique tão preocupada assim com o sistema de produção brasileiro. O sistema de produção brasileiro é um dos mais eficientes do mundo. A gente está sempre buscando trazer inovação, desenvolver novas ferramentas para melhorar a qualidade e a quantidade da produção, maximizando a eficiência, e não se apegar a temas que são muito superficiais, mas sim apoiar o agro brasileiro, apoiar principalmente a inovação, desenvolvimento de novas ferramentas, desenvolvimento de novas tecnologias para maximizar essa produção e conseguir melhorar o custo de vida do brasileiro como um todo, né? Então a gente sabe que o brasileiro aí depende do agro, né? Então, o agro é a força motriz do nosso país e a gente é sim um dos melhores do mundo no quesito de produção sustentável e eficiência produtiva. Muito bom. Bom, e para quem nos acompanhou nesse programa, acompanha aí o Eduardo Engel, acompanha o trabalho da Next nas redes sociais, tem muita publicação legal, muita informação legal. E queria, em nome da Agrobiológica e do Conexão Agro, agradecer sua presença e participação aqui conosco, tá, Eduardo? Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu pelo convite. Obrigadão. Tchau. Muito bom, obrigado. Bom, pessoal, então hoje foi o nosso programa Conexão Agro, né, Rafael? E semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Forte abraço. Abraço, tchau, tchau.